Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Conversa Ímpar. O meu nome é Bárbara Longa, sou jornalista e editora do Espaço Ímpar, uma editoria dedicada a temas de família, bem-estar, relações, entre outros. Esta quarta-feira vamos falar sobre depressão e suicídio entre os mais jovens, como ajudar os jovens para quem a vida tornou-se insuportável. Segundo o estudo Os Jovens em Portugal Hoje, Quem São, o que Pensam e o que Sentem, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, 23% dos jovens já tiveram pensamentos ou atos suicidas. A depressão não é só uma doença dos adultos, mas também das crianças e dos jovens. Como é que nós, enquanto adultos, podemos estar atentos e apoiá-los? Os meus convidados são Miguel Ricou, psicólogo, professor universitário e presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a doutora Paula Cristina Correia, diretora do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar da Cova da Beira, e Tânia Gaspar, psicóloga, professora e investigadora, que participa também no estudo Health Behavior in School-Age Children, da Organização Mundial da Saúde, sobre os jovens portugueses. Os leitores são convidados a participar e a entrar nesta nossa conversa através das redes sociais, onde podem fazer perguntas aos nossos convidados. Boa tarde a todos. O estudo que citava há pouco, Os Jovens em Portugal, Quem São, o que Pensam e o que Sentem, inquiriu cerca de 5 mil jovens entre os 15 e os 34 anos e quis saber coisas sobre eles desde o emprego, ao dinheiro, à casa, ao amor, à sexualidade, a consumos e outros indicadores. No que diz respeito à saúde mental, 23% de facto responde que já teve pensamentos suicidas e 26% toma ou já tomou antidepressivos. Este é um estudo que foi conhecido em novembro passado, mas foi feito em junho de 2020, portanto, 3 meses depois do início da pandemia. Recentemente, a psicóloga clínica Sara Berni Domingues escreveu um artigo de opinião aqui no Público, onde dizia, e passo a citar: a depressão na adolescência é grave, está a registrar um crescimento exponencial nos últimos 2 anos, associando-se a situações de hospitalização e ou suicídio. E eu começaria por perguntar ao Dr. Miguel Ricou se podemos dizer que este estudo, se fosse feito agora, se os números seriam muito diferentes, precisamente por causa da pandemia. Muito boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui. É evidente que eu não lhe consigo responder sim ou não a essa pergunta. Gosto pouco de fazer futurologia e especulação sobre resultados de estudos e acho que todos devemos ter alguma sobriedade nisso, porque depois estas coisas, não é, são sempre alarmantes e são sempre difíceis. Agora, é evidente que todos estamos conscientes de que a pandemia não veio ajudar ninguém do ponto de vista da sua saúde mental. E está mais do que descrito, e temos dito isso muitas vezes, que evidentemente a falta de bem-estar que naturalmente diminuiu com as mudanças e as complexidades e as limitações a que todos fomos sujeitos. Aquilo que no fundo foram alterações e privações, e falando dos jovens, porque é dos jovens que estamos aqui hoje a falar, que naturalmente sofreram mais impacto ainda nos jovens do que se calhar noutra faixa etária qualquer, talvez também no fim de vida isso também possa existir, evidentemente, mas nos jovens a gente percebe porquê, porque afinal de contas o impacto de 2 anos na vida deles que têm menos anos de vida é evidentemente um tempo relativo maior, e esse tempo relativo maior cria depois naturalmente mais impactos, evidentemente. Portanto, é claro que podemos supor que as coisas, à partida, por aí não melhoraram, não é? E, portanto, nesse sentido, deve-nos alertar e deve-nos, naturalmente, pôr ainda mais disponíveis para conseguir procurar encontrar formas de ajudar quem precisar de ser ajudado, claro. Uhum. Doutora Paula Correia, na sua prática clínica, e sem falar de casos concretos, tem sentido que as crianças e os jovens chegam mais ansiosos à consulta? E depois queria também perguntar-lhe se a ansiedade depois pode explotar em depressão. Dizer-lhe que
Boa tarde a todos primeiro e cumprimentar também as colegas de painel, agradecer o convite, dizer que nesta altura da pandemia o que se nota muito e que tem sido muito, como estava a dizer também o professor Miguel, é que os adolescentes sentem que estão a perder estes anos, estão a perder experiências, estão a perder saídas, estão a perder tudo o que eles achavam que seria, principalmente adolescentes, não é, já de 10º a 12º, sentem muito que gostariam de estar a sair e as primeiras saídas e as primeiras... E acabaram por estar estes 2 anos muito confinados, muito metidos em casa, muito ligados às redes sociais e muito pouco nessas experiências e convívios entre pares. Nós sentimos muito isto na consulta do dia-a-dia, em que eles realmente referem que estão a sentir-se mais ansiosos, sim, e muitas vezes até mais ansiosos nas relações com os outros, porque estão a retomar novamente, não é, estas relações, mais angustiados também com o futuro. E mais nessa linha, não é, não digo que possa provocar depressão, mas digo que os sintomas depressivos também estão a aparecer com alguma frequência nesse sentido, deles terem muitas dificuldades, não é, até no seu crescimento, no seu desenvolvimento, referindo-se muito ao que perderam e aos medos e às expectativas de futuro. Doutora Tânia Gaspar, a pergunta é exatamente a mesma. O facto como dizia agora a doutora Paula, o facto de termos estado isolados, de vivermos nesta incerteza, levou-nos de alguma forma a desaprender a estar em sociedade, logo em estarmos com os outros, e por isso isolamos-nos mais, e ao isolar-nos mais começamos a pensar mais e as coisas podem não correr tão bem? Bem, então também boa tarde, cumprimentar aos colegas, é um gosto estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu queria só fazer aqui uma questão que nós, entretanto, nós temos eu coordeno o estudo do Health Behavior School Age Children aqui em Portugal, e nós fizemos um estudo no final do ano letivo passado, portanto em 2021 já. E temos alguns dados relativamente a esta questão da saúde mental dos jovens e que nos preocupam de alguma forma. Portanto, mais de 30% apresenta realmente sintomas depressivos. Nós não podemos fazer diagnósticos através de um questionário de autopreenchimento, mas é um número elevado em que eles falam, por exemplo, sentimentos de tristeza, isolamento, falta de motivação. Depois 35% respondem a uma pergunta que é: sinto uma tristeza tão grande que não aguento. Portanto, é uma pergunta realmente forte e cerca de 35% responde que sim. 81% diz que tem preocupações diárias, portanto, ou seja, esta questão da ansiedade e da preocupação está muito presente. Cerca de 18% teve comportamentos autolesivos e mais de 30% refere que esta situação da Covid afeta a sua expectativa futura. Portanto, acho que vai de acordo com tudo o que os colegas disseram e confirma que realmente com dados, digamos, quantitativos, que esta situação está a ter repercussões. Entretanto, nós neste momento estamos a fazer recolha de dados para o estudo nacional. Dentro de meses vamos ter dados concretos em que podemos comparar com uma metodologia robusta como é que era em 2018 e como é que estamos agora, para conseguirmos compreender concretamente o impacto que teve. Em relação a esta questão do isolamento, é verdade, nós também sentimos, portanto, nós temos também gabinetes de apoio à juventude a nível nacional e em Lisboa, e temos sentido que os jovens estão a começar a ter alguns sintomas mesmo de isolamento, de evitamento, quase de fobia social, portanto, evitam, não gostam de ir a grandes locais com muitas pessoas, acabam por se proteger, e portanto há aqui também uma dinâmica dos pais em que sentem que se eles estiverem no quarto, em casa, estão mais protegidos, e portanto também não promovem que eles saiam tanto, que estejam tanto convívio. E no outro dia estava um adolescente a dizer isto: ser adolescente na Covid é mesmo muito chato, não é? É muito aborrecido, porque não podemos fazer aquilo que era suposto fazermos. E outra questão que me preocupa é que a adolescência e a autonomia dos pais é um processo progressivo, não é? Normalmente, imagina, não é? Começa a 14 anos, começam progressivamente a sair e depois aos 16 já ficam até mais tarde, aos 18 cada vez ganhando autonomia. Com esta situação dos isolamentos e depois dos desconfinamentos, etc., o que acontece é que temos jovens que começaram aqui com 14 e estão agora com 16.
Então, aquilo que deveria ser feito de uma maneira progressiva, tanto para, enfim, para a habituação psicológica de filhos e pais, agora de repente eles estão fechados em casa e depois, como já têm 16 anos, de repente saem, de repente, não é? Sem este processo de adaptação. Portanto, isto tem trazido também dificuldades nos filhos, nas relações com os pais também, e portanto sinto que eles estão receosos e que estão muito expectantes e com vontade que esta situação termine para eles poderem viver a vida deles. É como se eles sentissem que está a haver um interregno na sua vida e especialmente naquela altura da sua vida em que eles tinham uma grande expectativa de se divertir, de socializar, etc. Doutor Miguel Ricou, uma coisa é a tristeza e outra é a depressão. É possível fazer esta distinção para os leitores perceberem um bocadinho o que é uma coisa e outra? Mais do que ser possível, eu acho que é fundamental fazê-la, não é? A tristeza é uma expressão normal da perda e da frustração, correto? E, portanto, nessa perspectiva, é algo que nós temos que viver, é algo que é difícil viver na sociedade de hoje, e acho que isso depois encaminha para aquilo que é a resposta ao que é a depressão e à diferenciação, porque de facto o mundo, vamos dizer, não compreende muito bem a tristeza, não é? Habituamos-nos muito, de alguma forma, a desvalorizá-la e a fazê-la sentir como uma perda de tempo e, digamos, um hobby, se quisermos, à própria produtividade, não é? Temos expressões como tristezas não pagam dívidas e temos muito uma sensação que hoje eu acho que começa felizmente a ficar ultrapassada e que sempre que víamos alguém triste dizíamos que aquela pessoa tinha era tempo a mais e que se calhar se dedicasse mais ao trabalho ou qualquer outra coisa não tinha tempo para aquilo. E portanto a tristeza foi sendo cada vez mais no mundo de hoje maltratada e abre portas, e é essa para mim uma das grandes explicações porque há mais depressão hoje do que havia no passado, apesar de vermos muito melhor hoje do que vivíamos no passado, acho que está muito também por aqui. Porque a depressão é quando a tristeza começa a fugir daquilo que é a causa que lhe deu origem e começa a focar-se em si próprio, naquilo que chamamos na nossa existência. Ou seja, de repente eu começo a estar triste, não porque perdi algo ou algo de mal me aconteceu, mas porque eu não sou capaz de lidar com isto. É quase como se quisesse, em termos um bocadinho metafóricos, quando eu começo a sentir que já não devia estar triste. E isto é frequente e fácil hoje no mundo, precisamente pela dificuldade que temos em encarar a tristeza. Bem, nessas alturas começamos a pensar então que a responsabilidade é minha. Eu é que não sou capaz de lidar nem de responder como deve ser, porque outro no meu lugar já estaria melhor. Então veja que o foco da tristeza começa a deslocar-se daquilo que lhe deu origem para mim próprio. E quando eu começo a ser a causa da minha tristeza, isto torna-se muito mais difícil de resolver. É quase como se eu fosse ficando cada vez mais triste, porque não consigo deixar de estar triste, o que naturalmente aumenta a tristeza e cria este ciclo negativo que leva a que a tristeza depois apareça como uma emoção muito mais marcada e muito mais intensa do que aquilo que nós esperaríamos que tivesse naquelas circunstâncias, o que naturalmente contribui então depois para o cada vez maior desequilíbrio. E aqui estamos a entrar no campo da depressão e aqui evidentemente já fugimos daquilo que é a tristeza como emoção normal. Então, quais são os sinais com os quais os pais se devem preocupar? Eu volto a dizer eu tenho sempre muita dificuldade nesta questão dos sinais e gosto muito pouco porque também depois torna, não é, os pais responsáveis por, não é? E isto é muito fácil nestas áreas. Depois de repente eu não fui capaz de detectar, eu não fui capaz de perceber, eu não fui capaz de compreender. E a verdade é que ainda por cima, na infância e na adolescência, a tristeza pode assumir sintomas e sintomatologia muito diversos e muito heterogéneos, que às vezes até parecem coisas diferentes. E, portanto, eu diria que aquilo que nós temos que estar atentos, para além daquilo que dizemos sempre, de manter canais abertos, não é? Há muitos estudos que indicam que há um conjunto de, vamos lhe chamar, dimensões de parentalidade que são muito positivas e que nós sabemos o estarmos atentos àquilo que são as questões do dia-a-dia dos nossos filhos, o sabermos o que eles fazem, o que eles não fazem, o conversarmos com eles sobre foram os dias não foram, e estranharmos, evidentemente, quando há, então, alterações, não é?
mais ou menos bruscas e continuadas àquilo que é um funcionamento que seria o funcionamento a que estávamos habituados. E, portanto, é isto que nos deve, de alguma forma, chamar a atenção, quando começamos a sentir que não conseguimos compreender porque é que os nossos filhos fazem isto, ou porque é que fazem aquilo, ou porque é que deixam de fazer isto e fazem aquilo outro. São estas alterações que eu acho que é mais importante, mais do que estarmos aqui a centrar em dimensões muito específicas que, de facto, depois não tem outro efeito senão eu tinha que ter reparado nisto, eu tinha que ter reparado naquilo, mas às vezes isto e aquilo são coisas que naquela pessoa poderiam até nem ser fáceis e depois é evidente, cada um de nós tem também as suas particularidades. Doutora Paula, diga. Se me permitisse, eu gostava de acrescentar aqui também que há sinais de alerta que são importantes. Eu acho que compete-nos a todos nós também estar atentos, não é? Ao bem-estar de cada um e dos que nos são próximos, mas também com quem lidamos. E coisas tão... Acho que é muito importante relacionar a tristeza e quando é que dar valor realmente. Quando o jovem ficou muito diferente do que ele era antes. Quando há uma grande mudança do estado do jovem, eu acho que é muito importante, não é? Nós valorizarmos. Quando, por exemplo, o sintoma aparece e desaparece, na adolescência é muito frequente haver períodos mais eufóricos, períodos de mais tristeza, períodos de mais irritabilidade, períodos em que ele tem pouca tolerância à frustração. É importante quando não há esta alternância. Quando, por exemplo, uma coisa é o jovem que está todo o dia a fazer zapping deitado no sofá, mas se a mocinha liga e ele vai a correr a pedir à mãe aquelas calças, porque depois só aquela roupa é que tem que ser, não é? Sempre assim, mesmo com o armário cheio, aquela roupa é que é importante para ir a correr, sair com a moça. Ou se ligam realmente os amigos, liga quem gosta dele e ele não se interessa, ele não é capaz e se isola. Por isso não há esta alternância de sintomas, também é algo que é importante valorizar, a permanência no tempo, e a gravidade, não é? Realmente o perder o prazer pelas coisas que costumava fazer, o menino que anda nos escuteiros, ou uma menina que tem, não é, que anda na dança, que tem outras atividades e começa a se isolar, a não querer sair, a não ter vontade de praticar o que antes lhe dava prazer, é sempre algo que é importante nós valorizarmos nesse contexto. O que eu lhe ia perguntar, doutora Paula, ora é essa. O que eu lhe ia perguntar é que, por vezes estas, e até na sequência daquilo que o doutor Miguel estava a dizer, é que por vezes estas perturbações depressivas nos mais novos acabam por ser muito desvalorizadas, não é? Ou seja, e por consequência pode acontecer que muitos não cheguem nem ao gabinete do psicólogo, nem a uma consulta de psiquiatria. Cada vez mais é importante, não é? É importante realmente esta questão da literacia para a saúde e nós podermos saber valorizar e saber também, um dos fatores importantes é a acessibilidade aos serviços de saúde. Nós temos cá, eu trabalho na Covilhã, no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, e nós temos equipes comunitárias que trabalham diretamente nos centros de saúde e muito a nível da prevenção também com os agrupamentos escolares e com as outras entidades que estão à volta dos jovens. Muito não só para diminuir este estigma, mas também para ajudar as pessoas a perceber melhor, porque compete-nos a todos nós, não é? Compete a todos nós ajudarmos e podermos sinalizar uma criança que precise, seja o psicólogo escolar, seja o diretor de turma, seja a enfermeira do centro de saúde, seja não é, a Comissão de Proteção de Menores. Por isso é importante todos nós estarmos atentos e todos nós fazermos parte desta grande comunidade, porque afinal somos todos uma grande aldeia, não é? E ter esta noção de que a prevenção do suicídio, por exemplo, ou a detecção de sinais precoces de depressão, podendo encaminhar facilmente para serviços de saúde, que é realmente, não é, uma avaliação no médico de família, é sempre importante, e tendo agora esta proximidade com as equipas de saúde mental que estão a ir aos centros de saúde e que por isso dão esse apoio também nessa vertente. Diga, doutor. Eu ia só sublinhar isto que a doutora Paula disse, que eu acho que é fundamental. Esta ideia da literacia emocional, seja aos próprios, seja aos profissionais e diferentes agentes que vão estando na vida das crianças, é fundamental. Não é? Porque precisamente isto muitas vezes é o estar atento e às vezes é o conseguir chegar no momento certo, porque no momento a seguir já não funciona. E por isso é fundamental que cada vez mais todos os agentes tenham esta sensibilidade de compreender como estas coisas funcionam e de poder de alguma forma chegar na altura certa, não é?
Doutora Tânia Gaspar, temos aqui uma leitora que escreve que tem um filho que sofre de bullying e que anda sempre triste no futebol. Na escola, o meu filho não tem psicologia. Ou seja, ainda há escolas em que o serviço de psicologia não existe. E quando não existe, a quem é que se pode recorrer? Bem, efetivamente, como foi falado aqui pelos colegas, a questão da prevenção é fundamental e, portanto, pode tomar várias... a escola deve ser um ecossistema de bem-estar, não é? E que acaba por agregar tanto os professores, como os auxiliares, como os pais. E, portanto, tudo o que são ações de sensibilização, de reflexão, de debate sobre estes temas, vão fazer com que os vários adultos da vida dos jovens e das crianças estejam sensibilizados para este tema. A questão do psicólogo na escola, o trabalho que ele deveria se fazer seria, além de todo aquele trabalho mais da orientação vocacional e de orientação, também deveria ser este trabalho de promoção de saúde, de estar nas salas, de estabelecer dinâmicas de grupo, realizar debates, chamar os pais à escola, sem ser para as reuniões de pais e etc., para outras atividades conjuntas de bem-estar. Acontece que realmente os nossos colegas, as escolas, a maior parte delas tem psicólogo, o agrupamento pelo menos, mas depois, imagina, não é? Um psicólogo para um agrupamento implica, como deve calcular, que havia uma vez uma colega minha que em dezembro tinha dito que ainda não tinha conseguido ir a uma escola, das 5 ou 6 do agrupamento, não é? E, portanto, acaba por não conseguir fazer este trabalho e muitas vezes centra-se mesmo na questão das necessidades educativas especiais, nas questões da orientação vocacional e, portanto, não tem esta capacidade de o fazer. O que é que acontece? Por exemplo, nós normalmente tentamos estabelecer parcerias com recursos da comunidade. Portanto, normalmente existem instituições, IPSS, por exemplo, ou instituições de solidariedade social, que têm psicólogo e que por vezes poderão estabelecer projetos de parceria com as escolas, até porque a maior parte dos psicólogos concorda que a nível mais clínico não é desejável que o acompanhamento clínico seja feito no contexto da escola, não é? Portanto, que seja depois remetido ou encaminhado para um serviço específico. Então, no caso deste trabalho, tanto na área da educação para a saúde e promoção de saúde, poderá ser feito um acordo com instituições parceiras. Também nós temos o IPDJ, portanto o Instituto da Juventude e Desporto tem os gabinetes do Cuida-te, que são 19 gabinetes no país todo, que também prestam apoio psicológico aos jovens e às crianças de forma gratuita e, portanto, também poderão estabelecer acordos e parcerias com as escolas neste sentido. O que é importante? É importante haver esta articulação e esta disponibilidade e esta facilidade dos canais, porque o que nós sentimos muitas vezes é que as pessoas acabam por andar muito a tentar resolver os problemas e têm muito pouco tempo para parar e para refletir e reunir os recursos que existem e pensar como é que nós podemos realmente ativá-los. Vou dar só um exemplo, na escola agora dos meus filhos, eu reuni, portanto a Associação de Pais estava com este problema e convidou-me para ajudar, e eu reuni 13 organizações nacionais que podem dar apoio psicológico aos jovens e às crianças. E foi difícil que a escola divulgasse isso pelos diretores de turma, porque havia uma série de barreiras. Portanto, ou seja, mesmo nós estando a disponibilizar serviços gratuitos de apoio à comunidade, muitas vezes há uma série de questões burocráticas, formais, que dificultam os processos. Já está, conseguimos, mas muitas vezes tem a ver com realmente este empoderamento dos pais, que também é fundamental, e este envolvimento dos pais na escola e no bem-estar dos alunos, e muitas vezes utilizar os próprios recursos que os pais têm, porque muitos pais têm associações, são nutricionistas, são psicólogos, têm outras áreas, e haver de alguma maneira também um envolvimento dos pais neste processo dos seus filhos e dos outros filhos. Porque e outra questão que eu às vezes acho que é importante salientar é que a saúde mental dos adultos que estão com as nossas crianças também é importante pensar. No outro dia nós estávamos a falar com uma escola e a escola disse, não, nós não precisamos de apoio para os miúdos, precisamos para os professores. E, portanto, nós neste momento temos aqui imensos professores que também são mães e pais e que também são adultos, que também estão a viver esta situação com alguma preocupação, angústia e incerteza. E eles depois vão estar a lidar com as nossas crianças e jovens
e se eles próprios não tiverem, enfim, com o seu bem-estar e com a sua saúde mental, vão ter dificuldade em articular e trabalhar. Portanto, acho que esta questão também não deve ser descuidada. Indiretamente, se os nossos adultos tiverem melhor saúde mental, as nossas crianças e jovens também vão ter. Sim, temos até aqui já 2 leitoras que chamam a atenção para os jovens na faixa etária dos 70 anos, não é? Portanto, ou seja, eles depois também quando chegarem a casa e também se tiverem avós que também não estão bem, não é fácil de facto. Tânia, ainda lhe queria perguntar o seguinte, até pegando na questão do bullying, que é este estudo que fazem nas escolas também foca esta questão e outras, ou seja, se é possível assim em traços gerais fazer um retrato dos nossos jovens. Eu acho que esta questão do bullying é algo muito importante termos falado e termos começado a falar cada vez mais, mas eu acho que temos agora que fazer uma leitura mais aprofundada, porque o bullying é uma questão específica, não é? Tem umas características muito concretas que têm a ver, número 1, com a questão da violência em várias formas, continuada, portanto, ou seja, algo continuado, e de um grupo ou de uma pessoa que tem ascendência ou hierarquicamente de alguma maneira exerce poder sobre outra ou sobre outro grupo. Portanto, essa situação do bullying concretamente dito existe, é reconhecido pelos jovens, mas em termos de percentagem nem é aquela situação de violência mais grave que acontece na escola, mas acontece efetivamente uma violência do dia-a-dia, da relação, da comunicação, da forma como chegamos ao outro, muitas vezes a dificuldade de empatia, de compreender que o outro está mais triste, está mais irritado. Portanto, há aqui uma outra questão na violência na escola, que mais até do que o bullying também é importante refletir. Por outro lado, nós tínhamos dados há vários estudos que se foram fazer, por exemplo, perguntas aos professores, eles acham que há muitas mais situações de bullying do que nos alunos. Então nós vamos fazer um estudo qualitativo, que foi perguntar aos jovens o que era para eles o bullying. E o facto é que há situações que nós consideramos bullying e agressividade e eles não consideram. Ou seja, está tão banalizada esta questão do chamar nomes, do dar calduços, do etc., do excluir, que a certa altura eles já só consideram situação de bullying questões já mesmo muito graves que já não deveriam sequer se colocar. Portanto, também é importante refletir que há uma altura em quase que está banalizada esta situação e que deveríamos realmente trabalhar nesta questão da relação interpessoal, da comunicação, da empatia. Preocupa-me muito nesta questão dos jovens, porque nós temos sentido que os jovens estão mais tolerantes em relação aos outros, ou seja, em relação, por exemplo, às orientações sexuais, à cor da pele, à forma de vestir, ao comportamento, há muito maior tolerância. Agora, o que me custa perceber é que se calhar esta tolerância não tem a ver com uma aceitação, mas quase como uma indiferença. Ou seja, tanto me faz, quer dizer, já não é propriamente uma plena aceitação. Portanto, é isto que nós devíamos, se calhar, refletir sobre esta questão de promover mais a relação entre os jovens, esta questão da atenção pelo outro, o aprender pelo outro, a curiosidade. Porque uma das questões que nós sentimos, e voltando à escola, é que o que eles gostam mais da escola é o quê? Os recreios. O que eles gostam mais da escola é estar com os amigos. O que é que está a acontecer neste momento? Eles, para compactarem os horários, para haver menos contactos, os alunos não têm recreios. Portanto, eles saem de uma aula e entram na outra. Portanto, neste momento, a escola para os jovens está a ser realmente ainda mais penosa do que era antes. E, portanto, esta questão de sugerir, por exemplo, que se eles tiverem um bom comportamento, um bom aproveitamento, aumentar e alargar os intervalos, etc., era muito bom e muito positivo até para aquilo que a escola mais valoriza, que é a questão da aprendizagem e do comportamento em sala de aula. Melhoraria se eles tivessem depois um espaço para estar uns com os outros, a conversar, a conviver, que é aquilo realmente que eles gostam mais e que é muito importante para o seu desenvolvimento. Doutor Miguel Ricou, até pegando um pouco naquilo que disse há bocado sobre a desvalorização da depressão, muitas vezes continuamos a pensar e a dizer aos mais novos, isso passa, tu tens uma vida tão boa, como é que é possível estás triste? Ou seja, desvalorizamos de facto o que eles sentem, não é? De que maneira é que os podemos ajudar? Porque também ainda se olha para a ida ao psicólogo com algum preconceito. Como é que se pode ajudar?
Muito bem. Eu até lhe ia pedir, Bárbara, se podia voltar só um bocadinho Pode atrás, voltar e a atrás. propósito àquela questão que fazia sobre a tal leitora que a escola não tinha psicólogo. Eu acho que a Tânia disse muito bem e mostrou aqui muito bem aquilo que pode ser o papel de um psicólogo escolar, e é fundamental o papel de um psicólogo escolar até para conseguir de alguma forma trazer, não é, equilíbrios maiores àquilo que é o funcionamento da escola, trabalhar todas estas dimensões e tudo aquilo que também a Tânia estava a explicar. E que é importante que a gente distinga daquilo que depois às vezes é um psicólogo clínico que naturalmente vai ter um papel diferente e uma intervenção muito diferente. E que o vai fazer claramente fora da escola, e percebermos que o psicólogo que está na escola não vai fazer o mesmo papel, não é? Como muito bem dizia a Tânia, que o psicólogo clínico vai fazer. E que é importante que essa acessibilidade exista também, e é uma das dificuldades que temos tido, não é? Por exemplo, e naturalmente naquilo que é a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde, que são os cuidados de saúde primários, e daquilo que possa haver acessibilidade, para que muitas vezes estes jovens, quando os problemas são identificados, também possam ter um recurso e possam ter, de facto, alguém a quem recorrer, que de facto possa responder àquilo que são as dificuldades. E essa é uma forma de ajudar, naturalmente, já noutro sentido. Naquilo que me perguntava mais diretamente, eu também me lembrava ainda aquilo que eram os pais, os papéis dos pais, e daquilo que, no fundo, são coisas que cada vez mais hoje percebemos que são importantes. E eu lembro-me até de um estudo vários estudos que no fundo vão trazendo coisas sobre isto, e de coisas que os próprios jovens valorizam que os pais façam, e que às vezes até nos pode parecer paradoxal, e que é muito importante também considerarmos, que os jovens gostam que os pais queiram saber onde é que eles andam, ainda que às vezes eles gostem de tentar esconder onde é que eles andam. Os jovens gostam que os pais queiram ver os trabalhos de casa deles, ainda que às vezes eles possam querer esconder. Não é? Os jovens gostam naturalmente que os pais tentem compreender os problemas, ainda que depois possa parecer que se sentem sempre incompreendidos, não é? E que tenham tempo para falar com eles, e que ouçam as opiniões deles, e que os ajudem a tomar decisões que são importantes na vida deles, não é? Isto são tudo dimensões que eu acho que são muito importantes, aqui sim, enquanto pais e cuidadores, que nós e que os pais devem ter e devem insistir, e não se devem de alguma forma, não é, assustar às vezes ou amedrontar naquilo que é o sentirem que estão a interferir demasiado na vida do seu filho ou a cortar-lhe a liberdade, porque este interesse é importante. E quando naturalmente nós desenvolvemos este interesse e normalizamos e naturalizamos esta forma de estar, depois se calhar é mais fácil nós conseguirmos ajudá-los, não é? No mais, o que eu lhe tenho a dizer é aquilo que dizíamos há pouco. A literacia eu acho que é central, que é precisamente para evitarmos que essas coisas que me perguntava há pouco então, não é? Quando desvalorizamos a tristeza, quando dizemos tens é que andar para a frente, quando dizemos isso é um disparate, pá, e tu não tens de saber mais que isso, olha bem para aqueles ali, estão muito piores que tu, como é que tu estás assim agora? E este tipo de coisas, e isto é desde os jovens até aos adultos de 70 anos, está a ver? E 80 anos e 90 anos, não é? Mas, inevitavelmente, nos jovens eles preocupam, porque também percebemos hoje que os jovens têm menor capacidade de recuperar destes maus estares do que até os adultos. Os adultos já têm, apesar de tudo, vamos dizer como é evidente em média, uma maior capacidade de recuperar destes períodos negativos do que até têm os jovens, e, portanto, mais isto nos deve preocupar, eu acho. Tem menos resiliência aos jovens, é isso? Digamos que estes momentos de perturbação são mais impactantes, e como são mais impactantes, têm menos ferramentas, têm menos coping, têm menos forma de os saber gerir e de os conseguir gerir muitas vezes, e portanto, não é? Muitos estudos demonstram que têm mais dificuldade às vezes em recuperar, quando as coisas se complicam. É disto que estamos a falar. Mas têm menos também porque os pais os protegem demasiado? Não queria dizer isso, eu não vejo o que é proteção demais aos jovens, não é? É evidente que nós sentimos... Mas quando os protegemos de sofrer, não é? Quando os protegemos de sofrer, eles não estão a aprender a sofrer. Eu percebo, mas cuidado às vezes com estas questões. Hoje existe muito também esta tendência de dizermos assim, nós protegemos demasiado os jovens e, portanto, eles são muito frágeisinhos, está a ver? E lá estamos nós outra vez a criar esta dimensão. Não é? Quer dizer, a coisa mais natural do mundo quando gostamos das pessoas é ajudá-las e queremos evitar que elas sofram. E é evidente que todas as pessoas, por muito que a gente tente evitar isto, aquilo e aquilo outro, são sujeitas a sofrimento e vão ter que lidar com ele.
não é? Portanto, isso de tentarmos ajudá-los e de naturalmente fazermos, e é evidente, não é? A nossa sociedade é a sociedade que mais se preocupou em cuidar as crianças do que qualquer outra sociedade anterior. Mas isso é só positivo, porque aquilo que esperamos hoje das crianças também é totalmente diferente daquilo que se esperava no passado. Eu acho que isto é muito importante. No passado, crescer era aprender a desempenhar alguns papéis sociais. Eu estou a falar no passado mesmo um bocadinho já lá para trás, não é? Até antes das minhas gerações. Era aprender alguns papéis sociais, era menos desafiante. Hoje crescer é um desafio enorme. Porque hoje nós estamos a educar as crianças para elas fazerem escolhas, para elas serem responsáveis pela sua própria vida, porque aquilo que lhes vendemos, e às vezes de uma forma exagerada, é que o teu sucesso depende de ti, daquilo que tu fizeres. E isto é uma responsabilidade brutal, que evidentemente não nos preocupemos, que eles têm muito por onde sofrer e vão lidar com muitas coisas que são difíceis. E, portanto, não nos podemos esquecer que hoje falarmos no amor e naquilo que é a compreensão e naquilo que é a aceitação e naquilo que é o carinho como uma condição fundamental da educação, que o é precisamente por causa disso, porque só com este amor, que eu chamo que é o carinho e é a aprovação, não é? É o mostrar à pessoa que ela vale e é o mostrar que ela sabe fazer coisas, é que podemos educar alguém para as escolhas, para ele se sentir capaz de fazer escolhas e de acreditar que é alguém que vale, tem valor e que consegue fazer boas escolhas e, portanto, nesse sentido, autonomizar-se, porque é isto que hoje esperamos das pessoas, é que elas se autonomizem e consigam depois ser responsáveis pelas suas escolhas. E, portanto, eu tenho sempre muito cuidado com essa ideia de que nós protegemos demasiado os jovens. Não. Hoje, os desafios dos jovens são claramente... Não é? Às vezes as pessoas dizem, mas eu tive muito mais dificuldades de vida, tive pobreza, tive isto, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas os desafios são diferentes. Colocam-se de forma diferente e, portanto, as ferramentas que os jovens precisam hoje para os ultrapassar, para lidar com eles, também são diferentes. E, portanto, eu acho que não existe essa história de proteção a mais. Professora Paula Correia, quer acrescentar? Se queria. Eu queria acrescentar que temos que nos lembrar sempre que estão em desenvolvimento, não é? Estão em formação. E por isso não é um ser com a sua identidade, ainda estão nessa formação. E por isso ainda têm, então na adolescência, ainda muita impulsividade, muita tendência a agir, não é? Até muito para desafiar ainda dos seus limites e conhecê-los. E por isso temos que pensar que, não é? Que estes jovens também, quando têm um life event, um acontecimento de vida que seja de alguma forma traumatizante, tem um grande impacto neles também, não é? E tem muito a ver com isto, com esta imaturidade que é normal e que é o desenvolvimento e que nós temos que contar. E, para os pais, eu diria sempre que é importante estar atento. Eu acho que o mais importante é ter tempo e estar atento, não é? Estas duas coisas são fundamentais nesta vida que a gente não para, mas isto é muito, muito fundamental. E estar atento e evitar ser crítico, mas acompanhar e validar o sofrimento quando há. Nós que estamos aqui a falar de coisas, não é, que fazem sofrimento, validar esse sofrimento e estar lá, que eu acho que isso é muito importante e ouvi-los. E por outro lado, às vezes também estar atento não só ao nosso jovem que nós estamos preocupados, mas também aos irmãos, que também têm aquele exemplo e estar atentos a nós próprios como pais também e à nossa saúde mental, que muitas vezes, e isto depois se reflete, não é? Os pais acham que aguentam tudo, mas também é difícil e são os grandes pilares, têm que estar atentos também a eles próprios. E é importante às vezes estar atento a pequenos sinais de sofrimento, por exemplo, estamos a falar dos comportamentos autolesivos e da grande percentagem, um jovem que não tira a camisola na praia, por exemplo, que tem dificuldade de ir à aula de ginástica porque não se quer despir, não quer mostrar onde se cortou, não é? Este tipo de relutância em fazer determinadas atividades, pensar que ele não era assim antes, o que é que está a acontecer, conversar com ele, falar com ele, perceber o que é que se está a passar e não ter medo de perguntar. Eu acho que isto também é algo que eu gostaria de deixar aqui para os cuidadores, quando falou o que é que se poderia deixar, é não ter medo de perguntar, porque nós não estamos a dar ideias para fazer uma coisa destas, nós estamos a abrir um caminho de comunicação. E esse caminho pode ser depois a procura de solução e pode ser aquilo que falávamos em relação ao estigma, que é para diminuir o estigma, para ele aceitar ajuda e para irmos com ele pedir ajuda, não é? E essa ajuda pode ser no médico de família, pode ser no psicólogo escolar, pode ser na enfermeira da saúde escolar que vai à escola, pode ser, não é? Até na alguém que a gente conhece e que nos pode ajudar, pode ser até numa linha, o SOS Voz Amiga, ou outra linha que se possa encontrar, o SNS 24, não é? Que agora também tem um bom apoio da área da psicologia e que pode também saber orientar quando nós temos dúvidas. Por isso, acho que é importante isto, estar atento
e estar lá, não é? Termos tempo. Queria só reforçar uma questão em relação aos pais. Eu penso que nós também estamos sempre a exigir muito de toda a gente, não é? E, portanto, em relação aos pais, o que eu também tenho sentido dos casos que temos é que os pais também estão muito perdidos, não é? Nós temos vários tipos de pais, mas a maior parte dos pais adora os filhos e quer o melhor para os filhos. Claro. E a questão é que eles muitas vezes, é verdade que esta altura da adolescência é uma altura de profundas modificações no próprio comportamento dos jovens. E às vezes eles têm alguma dificuldade em lidar com essas alterações, em gerir essas alterações, em compreender o que é normal e o que não é. Por outro lado, ter essa atitude, é preciso os pais terem realmente uma grande capacidade, enfim, eles próprios, a união entre o casal também, e que a comunicação já seja prévia, ou seja, que esta relação de comunicação e de negociação com as crianças já venha de trás, para depois agora conseguir ter os seus frutos. Porque realmente eles muitas vezes têm aquele comportamento hostil de fechar a porta e de não querer falar e os pais chegarem lá a dizer então correu tudo bem, está tudo bem, mas não desenvolverem a comunicação. Mas depois é interessante que há movimentos de aproximação, pois há um dia que os pais não estão e eles de repente chegam e começam a conversar e portanto, no fundo é um bocadinho tentar mostrar aos pais, falar sobre esta realidade, que é assim, que este tal o estar atento e o estar disponível é respeitar este espaço, em que não ser intrusivo no espaço, nem no desenvolvimento da criança, mas estar lá e quando eles se aproximam, aproveitar esses momentos para falar, para refletir. Por outro lado, outra coisa importante é também de alguma maneira mostrar que os pais são pessoas e que o casal também é um casal e de uma maneira carinhosa também mostrar os limites, não é? Quando de alguma maneira, em vez de ser só zangar e também haver uma resposta igual, se o filho é hostil, os pais não devem ser hostis, mas também devem mostrar que não gostaram de ser tratados assim. Mas realmente se nós formos a ver, é preciso que os pais estejam muito bem cientes da sua própria... daquilo que querem, da sua forma de ser, da relação de casal, têm que estar muito sólidos nisso para poderem fazer este papel. Portanto, é muito difícil também para os pais, porque todos os pais também têm dificuldades, como pessoas, como profissionais, como relação de casal, e portanto é difícil, se formos a ver bem, que eles consigam reunir este bem-estar e este equilíbrio para estar ali fortes e robustos e afetivos para os filhos quando eles precisam, não é? Portanto, embora seja este o caminho, mas é importante perceber que não é fácil e, portanto, que é natural que os pais também se vão sentir dificuldade. Mas, por vezes, os pais também sentem culpa. Exato, porque sentem que há uma exigência grande de toda a sociedade e deles próprios para os filhos estarem bem, para os filhos estarem felizes, para os filhos terem sucesso, que também não sabemos bem, não é? O sucesso. E depois, quando não conseguem dar resposta, e também a exigência que eles têm sobre eles, porque muitas vezes o que a colega disse, a doutora Paula disse há pouco, é muito importante, isto é um processo, eles estão em construção. Os pais às vezes dizem, o meu filho vai ficar assim para sempre, agarrado ao computador, o meu filho nunca vai ler um livro, o meu filho nunca vai ler o Essa de Queiroz, ou seja, e a gente pensa, não, ele se calhar não está a ler agora, mas se calhar vai encontrar um amigo ou uma namorada que adora o Essa de Queiroz e vai começar a lê-lo. E portanto pode haver alterações repentinas para o sentido bom também, que nós não devemos pensar que o jovem já está assim, que vai ficar assim para toda a vida. Eu acho que esta questão também ajudava muito os pais se eles sentissem que isto é uma construção, é um processo de construção, com tentativas e erros, com desafios, com experiências, e que eles vão tentando experimentar assim, assado, e depois vão aos poucos e poucos construindo e definindo aquilo que eles querem e aquilo que eles não querem. Isso acho que tranquilizava um bocadinho os pais eles interiorizarem esta questão. Mas eu acho que esta questão desta comunicação entre os pais e filhos ser prévia, portanto muito mais na prevenção também estabelecer esta questão, promover atividades em conjunto, mas se calhar que tem que se ir atualizando e adaptando. Se calhar antigamente eles gostavam muito de fazer umas coisas juntos, agora se calhar já não são essas coisas, já terão que ser outras, e portanto de alguma maneira ir também tanto pais e filhos irem se adaptando, irem acompanhando o crescimento de ambos, porque no fundo nós também consideramos que as pessoas estão-se a desenvolver até morrer, não é? Portanto, os pais também, eles próprios, estão em desenvolvimento e às vezes eles próprios estão em crise de desenvolvimento e cruzam-se aqui, digamos assim, duas etapas desafiantes para pais e filhos.
e acho que devíamos falar mais disto, devíamos falar mais que também os pais deveriam ter grupos, deveriam ter... Nós fizemos agora no confinamento uma intervenção com pais ao sábado às 11 da manhã e foi um sucesso. Portanto, era online e os pais inscreviam-se e tínhamos ali 1h30 de debate em que os pais refletiam sobre as suas dificuldades, como é que faziam, como é que não faziam, e foi muito interessante porque, embora houvesse ali, digamos, uma ajuda mútua, portanto, porque os pais falavam e davam sugestões, e havia uma moderação do psicólogo no sentido também de tornar as ideias construtivas, e, portanto, se calhar haver mais situações destas, em que os pais, não numa perspectiva clínica e não vendo a psicologia daquela maneira patológica, mas sim promotora de bem-estar, promotora de adaptação às novas realidades, foi realmente uma boa prática que correu muito bem e que se calhar poderia-se generalizar. Doutora Paula Correia, quando é que um caso deixa de ser acompanhado pelo psicólogo e passa para o psiquiatra? Ou não é assim que acontece? Não, pode até andar nos dois, não é? E muitas vezes até anda em ambos. Aliás, por exemplo, nos quadros depressivos, a psicoterapia é extremamente importante. Pode ser feita pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, ou pode andar no psicólogo e depois o psiquiatra com outro tipo de intervenção. Por isso depende muito do tipo de intervenção que nós queremos para aquele caso e por isso nós, por exemplo, a tal equipe comunitária que temos psicólogo que discutimos os casos semanalmente e vemos se há alguma necessidade de uma intervenção na psiquiatria ou não. Mas não lhe posso dar assim exemplos, nem depende muito de caso a caso, depende das áreas fortes da própria criança, das áreas fortes da família, até da comunidade, não é? Nós às vezes até usamos muito a comunidade como apoio, seja ir para os escuteiros, seja ir para o rancho, aqui temos todo tipo de atividades e mais alguma, e realmente só até para promover depende muito depois do que a criança precisa, não é? Ou o jovem, de promover a sua autonomia, de promover a sua socialização, de ter outro tipo de intervenções que seja, e por isso até pode ter outras áreas, como por exemplo a terapia ocupacional ou outro tipo de intervenção que seja importante. Não há assim uma dicotomia. Nós trabalhamos em equipas multidisciplinares e os casos são discutidos em equipa e por isso tem muito a ver depois com o tipo de intervenção que aquela criança necessita na sua vida. Uma das questões que o estudo levantou foi a percentagem de jovens que tomam antidepressivos, e nós também sabemos que os portugueses são dos que mais tomam antidepressivos, e isto é uma questão mais ligada à psiquiatria do que à psicologia ou outra área, embora os médicos de família também receitem os antidepressivos. Sim, os antidepressivos podem ser receitados em muitas áreas, não são só para tratar depressões. Por exemplo, os antidepressivos são também tratados para são utilizados para tratar, por exemplo, perturbações de ansiedade, com questões fóbicas, perturbação obsessiva-compulsiva. Há muitas perturbações psiquiátricas que são usadas, que se usam os antidepressivos como tratamento. Nas crianças, aquela percentagem que estava a dizer era em jovens, não era? Jovens, é dos 15, a partir dos 15, sim. Isso. Nós, por exemplo, na depressão, não é a primeira linha a usar um antidepressivo, é sim a psicoterapia, e depois, se realmente não tiver a ter a evolução importante, ou se for um quadro depressivo grave, moderado, poderemos usar os antidepressivos. Isso depende muito da patologia. Doutor Miguel Ricou, e quando o jovem verbaliza a vontade de morrer, o que é que se faz? Conversa-se com ele e explora-se, não é? Se ele verbalizar isso, já temos um avanço. Eu fico muito mais preocupado quando não é verbalizado. Não dizem. Sabe, a ideação de morte ou ideação suicida, que são coisas um bocadinho diferentes, não é? Digamos que há uma primeira fase e uma segunda fase. É uma entidade própria e que não significa necessariamente que a pessoa se vá tentar suicidar e muito menos suicidar. É importante termos esta divisão nestas três dimensões. Uma coisa é a ideação de morte, outra coisa é a ideação suicida, outra coisa é tentativa de suicídio, outra coisa depois naturalmente é suicídio. Né? E estas entidades, ainda que tenham conexões evidentes, não têm muitas vezes correspondência, ou seja, não há uma correlação direta, por exemplo, entre ideação suicida e suicídio, ou seja, as pessoas que falam nisso
acabam na prática por não se suicidar nem mais nem menos do que aquelas que não fazem. Isto para percebermos que é importante explorar, não é? Que este tipo de ideação, que é a manifestação de um grande sofrimento por parte da pessoa, evidentemente, mas que não tem necessariamente, nem felizmente, na esmagadora maioria das vezes, não resulta em suicídio, nem significa que a pessoa queira morrer. Não é? É uma forma, muitas vezes, não é, de o cérebro responder a algumas circunstâncias, às vezes um bocadinho aquilo que também chamamos a visão de túnel, parece que de repente não existe mais nenhuma alternativa porque a pessoa não consegue olhar para mais lado nenhum e, portanto, acaba por desenvolver este tipo de ideação que, evidentemente, se é trabalhada, se é desconstruída, se é conversada, muitas vezes até faz mudar o estado emocional que a provoca. Não nos podemos esquecer que nós respondemos a emoções e como respondemos a emoções, se eu estou muito triste, por exemplo, por isso que há uma ligação entre depressão e ideação suicida, se eu estou muito triste, o meu cérebro vai-me dar ideias que estão correlacionadas com aquele nível de tristeza, que como já vimos, já não está associada à causa que estava, já está associada a dimensões muito mais existenciais e que, portanto, depois de repente pode parecer que a minha única solução é a autodestruição. Mas não é. O estado passa, as emoções fluem e a ideação desaparece. Eu costumo dizer, por exemplo, a ideação de morte é das ideias mais mutáveis ao longo do tempo que o ser humano tem. Então, tudo isto é fundamental perceber, compreender, desmistificar e, nesse sentido, depois trabalhar, que é para diminuirmos, evidentemente, a probabilidade disso evoluir de uma forma negativa. E se me permite, só até voltando até um bocadinho atrás, e a questão da culpa, e a culpa vem aqui muitas vezes, só acrescentar uma pequena coisinha que eu acho que é muito importante, e às vezes é o problema destes dos sinais, está a ver que estamos a falar, como se tudo estivesse nos sinais que podemos encontrar e como se tudo se pudesse resolver da mesma maneira com as pessoas. As pessoas são todas diferentes. Os miúdos são todos diferentes, nós vamos errar, são também muito resilientes, como é evidente, não temos que andar sempre com medo de errar e com as culpas, temos que fazer aquilo que dizíamos há pouco, que é, e bem, gostarmos deles, preocuparmos com eles e com isso vamos, na esmagadora maioria das vezes, conseguir ajudá-los. Doutora Paula Correia, em termos médicos, qual é que é o procedimento quando um doente verbaliza, ameaça ou tenta contra a sua própria vida? Então, é importante reconhecer os sinais de alarme, começar por aí, se calhar, dar espaço para expor os seus sentimentos e validar o sofrimento, como eu já tinha dito, sem juízos de valor, sem preconceito, sem juízos de valor, interrogar diretamente, não ter medo de perguntar, e quando perguntar é perguntar mesmo, perguntar, tu já pensaste fazer mal a ti próprio? Já alguma vez o fizeste? Como é que pensas fazê-lo? E perguntar, porque nós não estamos a dar ideia, pelo contrário, não é? Como eu tinha dito, estamos a abrir um canal de comunicação, estamos a abrir e esta avaliação de perceber o que é que o sofrimento daquela pessoa e o que é que ela pensa, não é? Se ela vê uma saída ou não para o seu sofrimento, já é uma parte de intervenção. E isto é a tal avaliação que eu dizia que seria partilhada por todos nós na comunidade, todos nós que lidamos com pessoas que podem começar a expressar este tipo de sentimentos de que eu não ando cá a fazer nada, ou eu não sirvo para nada, ou o melhor era morrer. É importante permitir expressar estes sentimentos e avaliar, não é? Se realmente ela pensou alguma vez fazer mal ou ela própria ou não. Ter ideia também que muitas vezes estas pessoas têm grandes sentimentos de culpa e de inutilidade, de desespero, sentem-se isolados, diminui o rendimento escolar e por isso primeiro avaliar, não é, estes fatores de alarme que são importantes. Depois levar a sério o pedido de ajuda, alguém que nos diz uma coisa destas, é importante ouvir, não fazer juízos de valor, lembrar sempre que depois dela nos contar, ter ideia que também é importante encorajar a procurar ajuda e esta ajuda, se estiver em perigo de vida, deve ser imediata, não é? Deve-se ligar para o 112, deve ser o mais imediato, mas se não estiver, incentivá-la a procurar ajuda, a encontrar o caminho, pode ser numa daquelas linhas, como nós falamos, que há de ajuda, pode ser no seu médico de família, no SNS 24, por isso há realmente muitos caminhos, há linhas a funcionar que estão sempre permanentemente a dar apoio e encaminhar esta pessoa que precisa de ajuda e que está com estas ideias.
ter essencialmente uma postura tranquila, empática não é? E levar a sério. Eu acho que é não entrar em pânico. Questão, não entrar em pânico e levar a sério. Pensar sempre que está a abrir um caminho para ser ajudado, não é? E isso é tudo o que é importante nesse momento. Doutora Tânia Gaspar, há coisas mais simples ou atividades que podem contrariar este pensamento depressivo? Por exemplo, estar com os amigos, o fazer exercício, passar menos tempo nas redes sociais. O que é importante para contrariar? É assim, nós temos, tanto na investigação como na prática, dados de que há fatores de proteção, ou seja, há fatores que contrariam ou que estão relacionados com menos sintomas depressivos, não é? Que é realmente a percepção de bem-estar. Portanto, conseguir que os jovens se envolvam em atividades que lhe promovam bem-estar é algo protetor. Nós temos aqui jovens que acompanhamos que a vida deles está completamente, enfim, negativa, mas depois têm uma atividade física que eles adoram e nós estamos a ver que é aquele ponto que está a conseguir agarrar e que está a conseguir estar bem. Portanto, no fundo, é haver atividades prazerosas que os façam sentir bem. Por outro lado, a questão das relações interpessoais. Portanto, nós sabemos que, nós já também fizemos uma vez um artigo que provava que pior do que ter amigos de risco é não ter amigos. Portanto, na adolescência, até pior do que ter amigos que têm comportamentos de risco é não ter amigos. Portanto, esta questão das relações interpessoais e das amizades, da pertença, é fundamental. Portanto, promover que exista. A relação também com os pais, que independentemente de se achar que ao longo do desenvolvimento eles se vão afastando dos pais, mas como já foi aqui dito, os pais são super importantes também e se calhar mais até aqui. Estando lá, se calhar num papel menos ativo, mas estando lá atentos e dando uma segurança base para eles poderem crescer e desenvolver-se. E também a relação com os professores e com os outros adultos de referência. Outra questão ainda é a questão das competências socioemocionais. No fundo, eles vão ter que lidar com as situações difíceis. Por muito que os pais os protejam, e eu concordo com o colega, o pegar ao colo, o proteger, o estar com os miminhos, os carinhos, acho que nunca são demais. Agora, realmente, eles têm que, enfim, eles vão enfrentar o risco, eles vão estar em situações difíceis, vai ter que ser. Então, se eles realmente se munirem de competências de autorregulação, de avaliação da situação, de assertividade, portanto, de conseguirem realmente mostrar a sua opinião e o seu pensamento, respeitando também a opinião e o pensamento dos outros, se eles tiverem estas competências, eles vão gerir melhor o risco, ou seja, eles face às situações que vão ocorrer, vão estar mais preparados para fazer face. Portanto, estas são condições que, se eles tiverem, vão realmente estar associadas às situações depressivas. Falando concretamente como estava a dizer, depende, se nós tivermos um quadro mais clínico de depressão, faz parte, digamos, dos sintomas, a dificuldade imensa de se envolver em coisas. Portanto, ou seja, há realmente um desinteresse por tudo, até aquelas atividades que eles mais gostavam já não gostam, há uma grande dificuldade de iniciar atividades, de mostrar prazer pelas atividades, mostrar sentido. Portanto, se o quadro for um quadro mais grave, vai ser difícil, ou seja, um primeiro passo é exatamente essa questão de, enfim, e aí muitas vezes há o tal trabalho entre o psicólogo e o pedopsiquiatra, de um trabalho conjunto, porque depois também muitas vezes pode estar associado a alterações bioquímicas, etc., e que precisam de ser trabalhadas em conjunto com as questões mais psicoterapêuticas, das cognições, das emoções, etc. Portanto, temos de distinguir, uma coisa é aquilo que nós podemos fazer para prevenir, e outra coisa é aquilo que também gerir os sentimentos negativos e os sintomas depressivos, e isso sim, tudo o que seja promoção do bem-estar, das relações interpessoais positivas, da segurança, do sentido, da valorização, são importantes. Agora, depois temos aqueles casos, que felizmente são uma minoria, mas são casos que são mais graves, mais clínicos, e aí sim, se calhar a abordagem vai ser mais complexa e, portanto, tem que ter uma abordagem mais multidisciplinar e mais focada. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. O que eu pedia a todos é uma palavra aos jovens. Doutor Miguel. A palavra que se pode dar aos jovens é que, em primeiro lugar,
que isto vai melhorar, não é? Porque inevitavelmente estamos, finalmente, eu sinto, e acreditamos todos a ultrapassar isto, ainda que possa parecer o contrário por tudo aquilo que é o momento atual, mas eu acho que as coisas vão naturalmente melhorar e evidentemente vamos todos ter uma vida melhor e mais facilitada nos próximos tempos. E depois, um bocadinho aquilo que se dizia aqui, é fundamental falar e conversar, é fundamental, não é? Sobretudo quando temos coisas que nos parece que não podemos contar a ninguém, essas são as mais importantes, de podermos contar a alguém, que no limite os profissionais existem nas pessoas e, como dizíamos há pouco, qualquer pessoa da sua esfera gerencial pode ser alguém com quem, evidentemente, será uma boa pessoa para ele conseguir conversar e que pode depois ajudar, porque os segredos muito grandes, não é, sobre nós próprios seguramente não são as coisas que mais temos orgulho, então dessas nós temos que as conseguir conversar porque estamos seguramente a ver mal o problema. É um bocadinho isso. Muito obrigado. Doutora Paula Correia. Eu diria mostrar confiança, não é? Mostrar confiança de que há saída, há alternativas, há sempre alternativas e isso é muito importante, procurá-las e se não encontrar, duas cabeças pensam melhor, não é, do que uma, e por isso ajudar alguém que nos ajude a ver essa luz e que nos ajude a procurar essa alternativa que se encontre e que tenha confiança que ela existe e por isso conversar, não é, e resolver as questões é sempre muito importante, principalmente com a ajuda da pessoa significativa, mas como dizia o professor Miguel, pode ser qualquer, não é? Qualquer pessoa que nos esteja connosco e que às vezes até a pessoa que menos a gente esperava, aquele amigo que se calhar nem era tão amigo, até é o que está mais preocupado connosco e está ali mais à mão. Por isso ter confiança e que as alternativas existem. Doutora Tânia? Bem, eu diria que é realmente esta fase da pandemia e também esta altura da vida deles, que é um momento difícil e desafiante, mas que eles realmente devem aproveitar e continuar a desenvolver e a procurar coisas positivas, relacionar-se com as pessoas, estar com os amigos, encontrarem motivos para estarem bem e para realizarem atividades que gostam. Por outro lado, que têm pessoas que estão aqui para eles, portanto os pais, os amigos, os profissionais que gostam deles, que têm muito afeto, além da confiança, a questão do afeto e da paixão e da curiosidade de os ver crescer. Então nós estamos aqui, também os adultos estão aqui com orgulho e com vontade de os ver crescer e de estar aqui para eles. E outra última mensagem é que queremos ouvi-los. Acho que realmente a voz dos jovens é fundamental, porque quando nós os ouvimos, eles dizem coisas realmente... E temos que lhes criar situações propícias, porque às vezes colocamos em situações muito ansiogénicas, não é? Em situações muito formais e que eles depois às vezes não conseguem verbalizar e até vai diminuir a sua confiança, mas criarmos situações em que eles realmente se sintam confortáveis em falar, em dar opiniões, em pensar, o resultado é espetacular e nós realmente conseguimos trabalhar muito mais com eles do que realmente continuarmos a fazê-los de uma maneira mais sozinha. Portanto, dar voz aos jovens e as vossas opiniões são muito importantes para nós. Então, muito obrigada a todos, obrigada também aos nossos leitores que nos acompanharam e participaram na nossa conversa. Esta conversa pode ser lida amanhã na edição impressa do Público. Nós voltamos daqui a 15 dias para mais uma conversa ímpar. Até lá. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Há quem mostre o mundo a preto. Há quem mostre o mundo a branco. Nós mostramos o mundo como ele é, complexo, múltiplo e a cores. Eleja o público. Assine o mundo.